Então, iniciando a aula de hoje, a gente vai agora para um novo capítulo, né, que é o capítulo 3 de aulas, parte um. Aliás, parte 2, a gente finalizou esse parte um com aqueles últimos 6 exercícios do capítulo. E vamos agora para a parte 2. Teve alguma dúvida? Vocês fizeram esses 6 últimos exercícios? Se tiverem, é o momento. Vamos para a parte 2 agora, já falando agora mais sobre, não apenas de fontes, né, mas o comportamento dessas fontes com as cargas. Então, quando a gente tem circuitos resistivos, a gente vai ter aí essas resistências em várias formas diferentes. Podem estar em série, podem estar em paralelo, ou podem estar numa configuração diferente dessas, certo? Nenhuma nem outra. Ou pode ser uma configuração mista também, parte série, parte paralelo. E aí a gente vai fazer a decomposição vai fazer a simplificação desse circuito, de forma que a gente consiga encontrar as grandezas elétricas básicas, né? Tensão, corrente, potência, em cada um desses circuitos, das partes desses circuitos, em cada um dos elementos desse circuito. Então, aqui a gente tem uma associação de. Vocês esperam só um minutinho, por favor. 2 minutos. Voltando. Desculpem aí, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, os circuitos, eles podem ter configurações em série, paralelo ou misto. Então, em um circuito é possível organizar conjuntos de resistores interligados, e esse conjunto, né, é chamado de associação de resistores. O comportamento dessa associação varia conforme a ligação entre os resistores. Vocês já viram lá em Física 3, né, pelo menos está no conteúdo programático de Física 3, que vocês devem ter visto já, e também eu acredito que em alguns do ensino médio, a parte de circuitos de resistores em série, paralelo ou misto. Mas a gente vai rever aqui, certo? Como eu comentei lá em fontes, dois elementos vão estar em série quando a mesma corrente passar por eles, independente dos equipamentos, dos dispositivos, né? Podem ser duas resistências, duas fontes, uma resistência e uma fonte, enfim. Esses elementos estarão em série quando a mesma corrente de um não encontrar nenhuma uma divisão de caminho antes de passar pelo outro elemento. Então, obrigatoriamente, a corrente que passa em um vai passar no outro. Não tem nenhuma bifurcação ali ou algum caminho outro, senão passar pelo outro elemento que está em série com ele. E elementos em paralelo têm os seus dois terminais conectados. Então, tem o terminalzinho de cima e embaixo conectado, respectivamente, ao de cima e ao de baixo do segundo elemento. Então, consequentemente, eles terão a mesma tensão em todos os elementos da associação em paralelo, todos os elementos terão a mesma tensão. E misto vai ter ali parte do circuito em paralelo, parte do circuito em série. E aí a gente vai poder simplificar esses elementos, chegando num elemento só, ou em um elemento que seja conhecida a tensão, ou em um elemento que seja conhecida a corrente. E a gente vai mostrar para vocês as vantagens de simplificar esses circuitos. Basicamente, o que a gente vai fazer aos poucos é
pegar um circuito original e reduzindo, simplificando esse circuito, a gente vai conseguir encontrar algumas características que vão permanecer nesse circuito original. Então, o simplificado, encontrando circuitos equivalentes a esse, e encontrar uma tensão, uma corrente em algum elemento que permanece no circuito original. E depois eu vou voltando aos poucos aos circuitos equivalentes mais próximos, né, do circuito original, até que eu chegue no circuito original conhecendo tensões e correntes nos elementos que eu preciso. Então, como eu comentei, né, uma associação em série, a gente vai ter a mesma corrente em todos os resistores, ou seja, a corrente que passar no resistor 1, ela não tem outra opção se não passar no 2. E aí, passar no 3 e passar no 4. Então, a corrente que passa nesses 4 elementos vai ser exatamente a mesma. A corrente que passa aqui é a mesma que vai passar no R2, que é a mesma que vai passar no R3, que é a mesma que vai passar no R4. E aí, isso daí caracteriza que esses 4 resistores estão em série, certo? Então, a corrente que circula nos resistores é a mesma, muda apenas a tensão. E a tensão vai mudar, né? Como a tensão é o produto corrente vezes resistência, a tensão vai mudar se os valores das resistências forem diferentes. Se eu tiver 4 resistências iguais, a tensão em cada um também vai ser a mesma, né? Então, a gente pode encontrar uma corrente, uma resistência que vai ser equivalente a essas 4. Ou seja, ela vai ter o mesmo comportamento dessas 4 aqui. Como é que eu vou encontrar essas quatro correntes aí? É simples, né? A gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui, que é com o cálculo. Vou vir para o quadro. Vamos demonstrar, né, como é que a gente vai encontrar essa resistência equivalente, né? Então, não é o mesmo circuito mais que a gente vai tratar, mas é um circuito similar a partir desses pontos aqui, ó, desse ponto, dessa extremidade e dessa daqui. Então, a gente vai ver que externamente a esses pontos aqui, o circuito tem o mesmo comportamento, a mesma corrente I que vai passar nesse daqui e na resistência equivalente, é a mesma diferença de potencial total que vai ter entre esses dois terminais e o terminal da resistência equivalente que vai ter aqui. Então, a gente não diz que é o mesmo circuito, o circuito é outro, mas é um circuito equivalente a esse daí, do ponto de vista dos terminais externos dele. Certo? Então, vamos lá para o quadro. Deixa eu levar mais um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. Então, resistências em série, né? Eu quero encontrar aqui o equivalente de algumas resistências em série, ou seja, eu tenho um circuito no qual vai estar circulando uma determinada corrente. Então, aqui eu tenho os terminais A e o terminal B, e aqui está passando a corrente nas resistências R1, R2 e R3. Certo? A gente tem esse conjunto. E, basicamente, o que eu quero encontrar é uma resistência equivalente. Aqui tem 3, né? Poderiam ser 4, 5, 6 resistências. Eu quero encontrar uma resistência equivalente de modo que eu continue tendo os terminais A e B, só que agora eu tenho uma resistência apenas, uma resistência total, uma RT. Né? Então, como é que eu vou encontrar essa equivalência aí? Então, aqui eu tenho uma corrente, certo? Que está circulando
nesse circuito, que está passando nesse circuito aqui, com as três resistências, uma corrente I, certo? Uma corrente I. E quando essa corrente I passa em cada um das minhas resistências, ela causa ali uma queda de tensão, R1, no caso, vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I. Ela causa uma diferença de potencial entre os terminais aqui. Então, passou uma corrente aqui, vai ter uma tensão mais, uma tensão menos. No resistor vai ter uma tensão no resistor 1, que vai ser de V1. O mesmo vai ocorrer na resistência 2, que vai ser um V2. O mesmo vai ocorrer na resistência 3, que vai ser um V3. Certo? Então, tenho V1, V2 e V3 nas minhas três resistências. E aí eu vou ter, não, eu quero agora, vamos fazer aqui o total, né? Então, aqui eu vou ter uma tensão total, certo? Entre terminal A e terminal B, uma tensão V total, certo? E uma corrente I total passando. Então, basicamente, o que eu desejo é continuar tendo uma tensão V, essa mesma tensão V e essa mesma corrente I nesse circuito equivalente aqui da resistência. Certo? Eu quero continuar tendo essa mesma configuração que eu tinha aqui, e saber qual o valor desse R. Então, se eu fizer aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho que a tensão V, ela é igual a quem? Ela vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Vocês lembram lá que quando a gente tem aqui essas tensões, né, mais menos e mais menos, é só somar as três que a gente vai ter a tensão nos extremos, né? Nos extremos aqui assim, nos extremos. Quando eu somo as três, igualzinho ao que eu tinha lá nas fontes em série, né? Onde a gente somava as tensões que estavam em série para encontrar a tensão total, uma fonte equivalente, né? Então, aqui eu somei as três tensões e agora, decompondo um pouco essas três tensões, eu sei que V1 é R1 vezes I, V2 é R2 vezes I e V3 é R3 vezes I. Ou seja, a corrente é comum aos três, né? As três resistências, a corrente é comum. Então aqui eu poderia dizer ainda que V igual a R1 mais R2 mais R3 vezes o I, né? Certo? E nesse outro circuito aqui do lado, então vamos guardar aqui essa equação. E nesse circuito aqui do lado, eu tenho que, nesse circuito aqui, a gente tem que o V e o I são esses mesmos daqui, só que eu tenho uma resistência só, então é muito simples, né? V igual a RT vezes I. É só isso mesmo. E aí eu tenho V, que é RT vezes I, e tenho esse V, que é R1 mais R2 mais R3 vezes I. Então posso igualar os dois, né? Igualando aqui esses dois, a gente vai ter o quê? Que RT vezes I é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes I. O I está dos dois lados da igualdade, pode ser cortado, e aí eu fico com a resistência equivalente, R1 mais R2 mais R3 nesse exemplo, né, que poderia ser expandido aí para o número de resistências que fosse necessário. Certo?
E é isso que se tem lá na nossa apresentação, né? A apresentação tem justamente essa relação das tensões, aliás, direto, né? Esse resultado direto das resistências, onde a resistência equivalente total é a soma. Se eu tiver duas, vão ser as duas. Se eu tiver três, se eu tiver quatro, se eu tiver cinco, é a soma dessas resistências. Certo? Agora, se for o paralelo, né? Se for o paralelo, vamos aqui para o quadro. Se for o paralelo, aí o negócio muda um pouco. Porque quando a gente tem agora resistência em série, alguma dúvida? Acho que muitos já viram, né? Então, resistência agora em paralelo. Vou apagar aqui. Vamos ver agora o outro paralelo. Bem, em paralelo, o que se tem aqui são... Quando a gente tem o paralelo, a gente vai ter a característica comum entre as resistências vai ser a tensão, já que os terminais das resistências vão estar interligados. Então, o que eu vou ter é o seguinte, né? Tenho aqui os terminais A e B. E agora, ao invés de ser a mesma corrente que passa por eles, eu vou ter aqui uma resistência R1. Daqui eu vou ter agora uma resistência R2. E aí posso ter R3, R4, R5. De modo que os dois terminais, o terminal de cima está interligado com o terminal de cima de R2 está interligado com o terminal de cima de R1 e o de baixo de R2 com o de baixo de R1. Né? Então, as duas extremidades de cada elemento estão interligadas entre si. E isso ocorre, a consequência dessa ligação é que a tensão aqui mais menos V está submetida em todos os meus elementos. Então, a diferença de potencial aqui entre os terminais A e B está sobre todos os meus elementos. Certo? Então, tenho uma tensão V em R1, em R2, R3, R4 e outras correntes que forem surgindo. Certo? E agora o que mudou foi a corrente, né? Agora a corrente não necessariamente será a mesma em todas as resistências. Vai depender do valor da resistência, né? Vai poder ser diferente. Então eu quero encontrar aqui um equivalente de R1 e R2 e que mantenha as mesmas características. Agora que eu vou ter um I aqui total, que vai se dividir aqui no I1 e no I2. Vai se dividir esse nó aqui, né? No I1 e no I2. Então, eu quero ter esse mesmo comportamento do ponto de vista dos terminais A e B. A e B. Eu quero continuar com a diferença de potencial V, uma corrente I, só que agora eu quero uma resistência equivalente. Só uma. Só uma equivalente. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Aqui eu tenho o I, eu tenho aqui um I total e dois Izinhos menores, né? Então, o I total, ele é igual a quem? Ele é igual ao I1 mais o I2. Certo? O I1 mais o I2. O I está entrando no nó, I1 e I2 estão saindo. Então, I1 e I2. Deixando aqui o I total, ele vai ser igual a quem? Quem é o I1? O I1 e o I2 estão submetidos a uma tensão V,
que é a tensão dos terminais entre os terminais A e B. Então, tá, tem V aqui, tem V no outro também. Então, V dividido pela resistência é igual a corrente, né? Então, V sobre R1 mais V sobre R2. Tá? De modo aqui que o V é o mesmo nas duas resistências, o que vai mudar o valor da resistência em si. Então, eu tenho como fazer aqui, ó, colocar a tensão em evidência. Na verdade, vou botar a tensão em evidência, vezes, e aqui fica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui eu botei só duas resistências, mas poderia ter 1 e 3, uma outra resistência, né? Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Aqui só foram duas resistências. Então, vamos guardar essa equação e vamos ver aqui como é que eu quero que ela se comporte, né? O meu equivalente se comporta. Então, aqui é mais simples, né? Eu tenho uma tensão e uma resistência, isolando aqui uma tensão e resistência, e o I aqui também, né, vai ser V sobre RT. E para deixar um formato similar, eu vou deixar V igual I igual a V vezes 1 sobre RT. Vou guardar essa equação. E aqui eu tenho como juntar essas duas, né? Porque aqui o I é o mesmo, e como igualar essas duas aqui. Igualando essas duas, você fica com V vezes 1 sobre RT igual a V vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí corta V com V, e aí eu tenho aqui que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Que é justamente o que tem lá no na nossa apresentação. A gente tem aqui eu tenho as três resistências, né? No caso eu só fiz com duas, mas aqui eu teria três, passando em 1, e 2 e 3. A corrente total entrando nesse nó aqui da esquerda, se dividindo entre 1 e 2 e 3, depois se unindo de novo no nó da direita, e continuando. Então está dizendo que a diferença de potencial é a mesma entre os três, né? O que muda é o valor da corrente, que vai ser proporcional aqui ao valor da resistência. A resistência total é 1 sobre RT igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, se existir, e assim sucessivamente. Certo? Do jeito que a gente encontrou. Se forem duas resistências apenas, né, dá para a gente desenvolver essa continha que eu fiz aí. Se eu fizer o mínimo e depois inverter o R, né, o RT, a gente vai encontrar o produto sobre a soma. Agora, se forem três resistências, não, se for três ou quatro ou cinco resistências, muito aluno acaba errando, pensando que é só acrescentar aqui, vezes R3, mais aqui embaixo R3. Se forem três, né? Que não é, a gente sabe que não é. Se você desenvolver a equação, não vai dar esse valor. Se você desenvolver essa equação aqui e colocar o R, inverter aqui o RT, não vai dar isso daqui. Então, não confie nisso daqui. Geralmente, se eu tenho 3, 4, 5 resistências em paralelo, eu prefiro juntar de duas em duas e fazer o produto sobre a soma. Uma continha bem rápida que você faz, às vezes, até de cabeça. Né? Faz aqui o produto sobre a soma, duas virou em uma. Depois eu vou pegar mais duas, o produto sobre a soma, duas vira em uma. Depois eu pego mais duas, o produto sobre a soma, duas vira em uma, até que eu tenha uma resistência apenas. Se quiser fazer tudo de uma vez, aí você usa essa equação aqui, né? Lembrando aqui do 1 sobre RT. E temos configurações mistas, né?
E aqui eu lhe pergunto, tem alguma resistência em série nesse circuito? Tem alguma, pessoal? R1 está em série com R3, R2 está em série com R3, R1 está em série com R2. Tem, do jeito que está aí, tem alguma resistência em série com outro? Deixa eu ver que eu não consigo ver aqui. Luana acha que não. Alguém acha que tem aqui alguma resistência em paralela uma com a outra? Ou em série, perdão, uma com a outra? Não tem. Eu vi aqui resistências R1, R2, R3, não tem nenhum em série. Porque, olha, a corrente que está entrando, em série tem que ter a mesma corrente, né? Então está entrando uma corrente aqui. E está se dividindo aqui já. E depois se junta de novo aqui. Então a corrente de R1 não é a mesma de R2, que por sua vez também não é a mesma de R3. Então são três correntes que vão ser diferentes, né? O que pode fazer então? Agora, deixa eu voltar. Agora a pergunta: tem alguma resistência em paralelo, um com a outra aqui? Em paralelo, acho que é fácil de ver, né? Dá para ver que o terminal aqui do lado esquerdo de R1 está no terminal do lado esquerdo de R2, o lado direito de R1 está no lado direito de R2. Então, eles estão em paralelo, têm a mesma tensão entre si. E aqui, se eu conseguir reduzir essa daqui pelo equivalente paralelo, que a gente encontrou a equação dele agora, eu vou encontrar uma resistência só equivalente. Eita, que o bugzinho aqui tá. Eu vou encontrar uma só equivalente, um RT, e depois vai aparecer aqui o meu R3. Tá ficando horrível aqui, pessoal. Depois a gente vai para o quadro. Então, eu vou ter aqui um RT equivalente desses dois, e depois o circuito continua o mesmo de antes, o RT. Aí aqui sim, o equivalente desse paralelo estará em série com o R3. Então, essa é uma configuração mista. Se você for resolvendo o que tiver para resolver, no caso aqui, surgiu esse equivalente em paralelo, eu resolvo primeiro e depois vou para a resistência que sobrou aqui no meu circuito. Certo? Eu fico com um paralelo, o equivalente desse paralelo em série com o R3. Aí sim, certo? Aí sim eu vou ter esse, esse circuito. Aí você pode encontrar um equivalente só, sem problema. Você pode encontrar um equivalente só, sem problema nenhum. Aí tem esse exemplo que você vai fazer. Vou fazer um, depois vocês fazem um outro. Isso aqui é de um circuito série, né? Bem simples. Então aqui está dizendo que eu tenho três condutores com uma resistência, respectivamente, de 5, 12 e 15 ohms. Então eu tenho praticamente três resistências, uma de 5, uma de 12 e uma de 15, em série. E a diferença de potencial da primeira aqui, entre os extremos da primeira resistência, é de 12 volts. Então eu conheço três resistências e a tensão de uma delas, 12 volts. Esse é o enunciado. Na letra A, qual a corrente que passa na associação? Então, se estão em série, eu descubro a corrente que passa em um, vai passar nas outras. A diferença de potencial das outras duas resistências, de 12 e de 15, e a diferença de potencial entre os extremos de associação, entre o total. Vamos lá. Então, aqui, eu vou lá para o quadro.
Bem, então, aqui no quadro, a gente tem exemplo 1. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, você tem três resistências, uma, duas, três. E aqui os terminais A e B. Vou chamar aqui A, B aqui, C aqui, D aqui. Bom, tem esses terminais. E aqui eu tenho uma resistência de 5 ohms. Aqui eu tenho uma resistência de 12 ohms. E aqui eu tenho uma resistência de 15 ohms. Certo? E ele disse, olha, nos extremos da resistência de 5 ohms, eu tenho 12 volts. Então aqui eu vou dizer, ó, mais menos 12. Deixa eu tomar em cima. 12 volts. Beleza, isso aqui foi anunciado que deu. Só fiz desenhar para a gente ver no desenho como é que vai ficar. Certo? Mas está tudo no anunciado. Letra A, qual a corrente? É uma corrente única que vai passar nos três, porque os três estão em série. A corrente que passar no primeiro não tem como fugir e não passar no segundo. Vai passar obrigatoriamente no segundo e vai passar obrigatoriamente no terceiro. Se eu conheço a tensão do primeiro, de 5 ohms, e conheço a resistência dele, tenho como encontrar corrente, né? Afinal, tem aquela formulazinha que é tão fácil que quem vê ri. E aqui, isolando o I, eu sei que eu vou ficar com V sobre R. Então, é só fazer aqui, então, 12 sobre 5. E 12 sobre 5 vai dar 2,4 amperes. Né? Então, essa é a corrente I que está passando em toda a associação. Passa na primeira, passa na segunda e passa na terceira resistência. Né? Letra B, pede-se a diferença de potencial nos outros, aqui, BC e o CD, né? Nas outras resistências, em 12. E aí é só multiplicar. A tensão no resistor de 12 ohms é V vezes I. É R vezes I. No caso, vai dar 12 vezes 2,4. E a tensão no resistor de 15, mesma coisa. 15 vezes 2,4. Então, aqui, ó, 12. Oi, oi. Acho que a conexão caiu aqui, pessoal. Vocês viram até onde, que parte está falando? Eu, eu fiz aqui a questão, eu estava encontrando agora a tensão, que era a letra C daquele exemplo. Acabou a B, pronto. Então, acabei aqui a B, né, encontrando essas tensões, 28,8 e 36. E depois, deu para entender aqui, né? Eu só fiz o produto. A corrente, que é a única, né?
multiplicado por 12 multiplicado por 15. Na letra C, pede a tensão total de A até D. A tensão da associação. A diferença de potencial de A até D. Qual é? A gente pode fazer a soma, que nem nas fontes de tensão, que a gente somava as três, né? Vou somar aqui 12 mais 28,8 mais 36. Então, vou fazer essa soma e deu 76,8. Ou posso fazer de outra forma, que seria encontrar uma resistência total equivalente, que seria 5 mais 12 mais 15, que daria aqui 32, né? 32 ohms. E multiplicar o 32 aqui vezes 2,4. E se vocês fizerem aí o 32 vezes 2,4, 32 vezes 2,4, vão encontrar exatamente 76,8 volts. Do mesmo jeitinho que a gente tinha encontrado somando as tensões. Certo? Então, mesmo antes de calcular as tensões individualmente aqui, eu teria como encontrar, só somando essas resistências, multiplicando por 2,4, que é a corrente, eu encontraria a tensão total 76,8. Ok? Isso daí foi a nossa letra C, essa questãozinha, esse exemplo. E o mesmo vai ser proposto. Então, aqui, a gente fez aqui A, B e C, né? A, só saber qual a corrente que passava. A, B, encontrar as tensões nas duas outras resistências. E a C, a diferença de potencial das três, né? Somadas, da associação como um todo. Encontramos aí as informações. O segundo exemplo é com resistências em paralelo, no caso só duas, uma de 2 outra de 3 ohms. E aí é informado a corrente em uma delas, uma corrente de 5 amperes, certo? É informado em uma delas. Vamos montar essa daqui também. Então, eu tenho uma de 2 e uma de 3 em paralelo, com uma correntezinha de 5 amperes passando em uma delas. Aliás, eu quero que vocês tentem aí, rapidinho, peguem aí um pedacinho de papel, uma folhinha no caderno de vocês e tentem fazer rapidinho essa daí. Duas, duas resistências, uma de 2, uma de 3, e a corrente na de 2 sendo de 5 amperes. E aí pede-se a diferença de potencial. A gente vai ver se está em paralelo, tem que ser a mesma diferença de potencial, a mesma tensão. E a corrente na outra resistência. E a intensidade de corrente fora da associação, a corrente total das duas, né? E depois a resistência total da associação. Eu ainda peço mais, eu quero a potência também. Ó, depois a gente pode até. Vou até fazer essa daqui, a potência logo. Deixa eu sair aqui. Vai falar logo em potência, né? Já falamos em potência. Então, aqui encontrando a potência total, ou a potência individual em cada resistor, né? A potência, basicamente, é só fazer uma daquelas formas, ou V vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Qualquer uma dessas três fórmulas, a gente encontra potência. Ou V vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Certo? Quando tiver fontes, tem que ser V vezes I, não tem para onde correr. Tem que ser o produto de tensão vezes a corrente. Então, aqui nessa situação, a gente vai precisar do
seguinte. Se eu criar a potência em cada resistência, você tem as opções de fazer qualquer uma das três formas, porque aqui eu já conheço todas as três grandezas. Né? Eu conheço a tensão, eu conheço a resistência, tá? Eu vou mostrar que usando as três formas a gente vai encontrar. V vezes I, um resistor de 5 ohms, vai ser quanto? V, 12 volts, certo? I, 2,4 amperes. 12 vezes 2,4, 12 vezes 2,4 deu 12 vezes 2, 12 ohms, né? Então deu 28,8 watts. Mas agora eu quero usar outra fórmula. Você disse que tem três fórmulas. R vezes I quadrado. R, 5 e 2,4 ao quadrado. Se você fizer aí, ó, 2,4 vezes 2,4, vai dar 5,76 vezes 5, 28,8 watts. E eu ainda posso usar V ao quadrado sobre R, e vai ser V ao quadrado é 12, 12 ao quadrado, dividido por R, que é 5. 12 vezes 12 dá 144, dividido por 5, 28,8 watts. Certo? Qualquer uma das três fórmulas, V vezes I, R quadrado, V ao quadrado sobre R, você encontra a potência nessa resistência. O mesmo com as outras, ou mesmo com o circuito equivalente, com a resistência total de 5 mais 12 mais 15, que dá 32. Você pode fazer, com essa resistência, conhece a tensão total, conhece a corrente total. Certo? Então, qualquer uma aqui você consegue encontrar potência, tensão, corrente, em qualquer uma dessas resistências. Agora, voltando lá para a apresentação, nesse exemplo do nesse exemplo simples, inclusive, né? Em paralelo com 2 e 3 ohms, duas resistências apenas. E agora, como é que vai ficar? Né? Uma resistência de 2, outra resistência de 3 ohms. Então, basicamente, agora eu vou ter que procurar o... E eu conheço a corrente que passa na resistência de 2 ohms. Como está em paralelo, não vai ser a mesma corrente que vai passar em 3 ohms, né? Vai ser outra. Mas o que eu tenho certeza é que a tensão na resistência de 2 é a mesma tensão na resistência de 3. Certo? Então vamos lá. Deixa eu montar aqui. Estou tentando fazer enquanto estou montando. Exemplo 2 agora. Exemplo 2. E agora eu tenho aqui um terminal 2 ohms. 2 ohms e 3 ohms. 2 ohms.
conhecida, uma tensão de, perdão, uma corrente conhecida, uma corrente de 5 amperes no primeiro resistor, que é esse daqui, né? Vou passar aqui assim. 5 amperes. Então, aqui eu conheço isso daí. Na letra A. Vamos lá para o 4 agora. Então, a gente tem aí essa configuração. Uma resistência de 2, outra de 3, estando em paralelo. E eu conheço a corrente que está passando no segundo resistor. No primeiro resistor, que é o de 2 ohms. Então, aqui o que eu tenho é o seguinte. Eu quero saber qual é a tensão, né, entre os meus elementos, que é o que a letra A está perguntando. Qual é a tensão entre os elementos da associação. Então, aqui, se eu tenho V, aliás, eu tenho I, 5 amperes, e tenho R, então eu vou encontrar o V, né? V igual a R vezes I, V igual a 5, aliás, 2, para deixar na mesma sequência, né? 2 vezes 5. Então, tem uma tensão de 10 volts. Então, a tensão entre os terminais da associação é de 10 volts, tanto no primeiro quanto no segundo. Certo? Então, para descobrir aqui a corrente que passa nesse segundo aqui, eu sei que a tensão dele é igual à do primeiro, que é 10 volts, que eles estão em paralelo. Então, vai ficar V sobre R, 10 sobre 3. Então, 10 dividido por 3, 3,33 amperes. Essa é a corrente no segundo aqui. E a corrente total aqui fora, o IT, vai ser quem? Aí eu tenho duas formas de encontrar, né? A letra C, tem duas formas. Eu posso encontrar somando, pela lei dos nós aqui, a corrente que entra igual a que sai, ou seja, vai ser 5 mais 3,33, que vai dar 8,33. Ou eu posso encontrar o paralelo delas e fazer 10 dividido por essa resistência em paralelo. Vou fazer depois, porque é justamente a letra D pergunta qual é a resistência total da associação. Então, a resistência total da associação, 2 e 3. Deixa eu ver aqui onde fica melhor para vocês verem, acho que é embaixo. Aqui. Então, 2 e 3, resistência total, vai ser quem? É o produto sobre a soma, já são só duas, né? Então, produto, 2 vezes 3, sobre a soma, 2 mais 3. Ou seja, 6 sobre 5. 6 sobre 5 acho que dá 1,2, né? Exatamente, 1,2 ohms. E aí uma dica já por resistências em paralelo. O que a gente pode já considerar? Se vocês encontrarem duas resistências em paralelo, ou aliás, 5 resistências em paralelo, aí vamos fazer lá a conta. E por algum motivo, vamos lá, se eu encontrei de cabeça, não precisa nem fazer conta, tem lá essas resistências aqui em paralelo: 5, 10, 20, 100. E tem lá, entre as opções, tem lá a letra A, escolha aqui, marque aqui a resposta certa. Tem lá 6, o paralelo delas, né? O equivalente total. Aqui 21, aqui 12, e aqui, e aqui 3 ohms. E aqui, letra A, B, C, D, E. E aqui 4 ohms. De cara, eu teria que fazer aqui para chegar na resposta certa, certo? Mas como não, mas de cara, eu digo para vocês, vocês podem desconsiderar já
a letra A, a letra B e a letra C. Tem só que ver se pode ser D ou E ou alguma outra letra, algum outro valor. Mas de cara, esse paralelo aqui, obrigatoriamente, esse paralelo aqui de 5, 10, 20, 100 ohms, obrigatoriamente será menor do que a menor resistência em paralelo. Sempre. Certo? Isso daí vai ocorrer devido à formulação que a gente utiliza, né? Sempre o menor vai ser menor do que o menor. Aliás, sempre o equivalente paralelo vai ser menor do que a menor resistência. Posso ter 20 resistências de 1000 ohms e uma de 1. O equivalente vai ser menor do que 1. Certo? Então, sempre o equivalente será menor do que a menor delas. Então, aqui você teria que testar as outras, né? Mas vai ser menor do que 5 sempre. Isso aí já é um alerta para algum erro de conta. Se eu tivesse feito aqui 2 e 3 em paralelo e tivesse encontrado 2,5, ou aqui 12, tivesse errado aqui uma vírgula em algum momento, podia procurar que não é necessariamente porque deu menor do que 2 que está certo, mas se fosse maior, você teria certeza que estaria errado. Essa já é uma dicasinha na hora de uma avaliação, ou de um concurso, ou de alguma prova. Então, aqui deu 1,2, o paralelo de 2 e 3, com o produto sobre a soma. E agora eu vou encontrar da outra forma, nessa corrente aqui, eu conhecia já a tensão de 10 volts, então outra forma de encontrar essa corrente total da associação, meu equivalente é esse daqui, ó, com a tensão de 10 e a resistência de 1,2, eu quero saber qual é essa corrente I. Então, outra forma de encontrar a corrente I seria I igual a V sobre R, que seria RT, né? Que seria 10 sobre 1,2. E se você fizer 10 dividido por 1,2, você encontra exatamente 8,33. Certo? Vai encontrar a mesma coisa. Ok, pessoal? Tranquilo? Bem, então esse daí só foi uma revisão, que vocês já tinham visto, né? Deveriam ter visto, pelo menos. Lá, física 3, em algum momento perdido lá do ensino médio. E para finalizar hoje, a gente vai falar sobre duas leis de um físico alemão extremamente importante, que foi o Gustav Robert Kirchhoff, né? Ele formulou em 1845 algumas leis que a gente já vem utilizando aqui, sem ter dado crédito, né, a ele, mas que são extremamente importantes para a eletricidade, e foram baseadas no princípio de conservação da carga elétrica, um dos estudos dele, né? Então ele fez essas leis para a teoria clássica dos circuitos elétricos. E ele criou duas leis, a primeira e a segunda leis de Kirchhoff. Né? A primeira lei de Kirchhoff a gente já vem usando sem nem perceber, em muitos momentos. A gente já vem usando aqui que aquela lei e o que entra no nó vai ser igual ao que sai. Não tem o nó, não acumula, ele não vai acumular corrente, nem vai criar corrente. Então, se eu tiver algum nó em algum momento, aqui, por exemplo, esse nó tem 4 ramos, né? E tem as correntes I1, I2, I3 e I4. Qual a relação entre essas correntes, pessoal? Quem consegue visualizar? Como é que fica a relação entre essas correntes nesse nó? É só ver quem está entrando e quem está saindo. Quem está entrando nesse nó aqui? I1 está entrando, I2 está entrando, I3 ou I4 estão entrando? Liguem ao microfone e falem.
Vamos lá. Pode repetir, professor, porque eu tava na outra câmera. Me toquei agora que tava no Nesse, Zoom. nesse nó aqui, né? De acordo com a primeira lei de Kirchhoff, que a gente já vem usando sem dar o crédito, né? Sem dar o crédito ao cientista, né? A gente já vem usando essa lei dele em alguns momentos, mas ela diz basicamente que em um nó o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem, certo? Então, o que entra é igual ao que sai. O nó não acumula carga, o nó não consome carga também. Então, o que entra nessa bifurcação aqui, ou em dois caminhos só, que são três, né? Entra aqui um ramo e vão sair três, são um conjunto um encontro de quatro ramos. Eu queria saber aqui, cada ramo tem uma corrente, de um e 2 e 3 e 4. Eu quero saber aqui a relação que esse nó causa nessas quatro correntes. Eu poderia dizer aí que tem uma relação matemática entre essas quatro correntes, né? Para que resulte no que, na quantidade de correntes que estão entrando, que seja igual à quantidade de correntes que estão saindo. Então, olhando aqui para o nó e no sentido das correntes, qual a relação entre um e 2 e 3 e 4? Tá somando a corrente um e 2, 2 e 3, e tá saindo a corrente um e 4. Isso, aqui, ó. E 2 e 3 estão entrando, né? Você vê a setinha delas entrando nesse nó. E um e 4 estão saindo, né? Eu vou olhar só para as correntes, independente dos elementos que estejam ligados a ele, se é uma resistência, se é uma fonte ou qualquer outra carga. O importante é a corrente que está entrando ou saindo do nó. Então, aqui, efetivamente, eu tenho I1, I2 mais I3 igual a I1 mais I4. Eu sempre gosto de fazer isso, pessoal. Considerar um igual ao outro. Todo mundo positivo, um igual ao outro. O livro ele já gosta de considerar um padrão que vai dar no mesmo, mas, como eu disse, na minha opinião, pode dar um errinho. O livro ele considera um dos dois negativos. Eu acho que é o que está entrando negativo, ou é o que está saindo, eu não lembro. Mas depois a gente vai abrir aqui o livro e a gente vai ver. Ao invés de fazer como eu gosto, que é uma coisinha que a princípio você não, isso aí ninguém vai errar isso não. Mas eu gosto de fazer. E 2 mais e 3. Eu vou lá pro 4. Que aqui tá, tá dando esse bugzinho direto. Então, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de seguir o padrão. I2 mais I3 igual a I1 e 4 mais I1. Já o livro, por algum motivo, ele considera algo parecido com isso. Que dá no mesmo. Dá no mesmo. Certo? Mas no conjunto de um monte de contas que você vai fazendo, você errar um sinalzinho desse é bem facinho, bem rapidinho. Lá no meio do. Tem não sei quantos nós para somar ali a corrente, tal, tal, tal. Aí você foi lá e deu uma. Foi no banheiro fazer um xixizinho, pediu para fazer alguma coisa, botou um mais aqui. Bem rapidinho. Certo? E aí quando você coloca em lados diferentes da igualdade, fica mais fácil de visualizar quem você está falando do que só um sinalzinho de mais ou de menos. Mas também, se quiser usar o padrão, fica à vontade, dá no mesmo, né? Como vocês estão vendo aí, vai dar no mesmo. Você igual, colocar um igual ao outro, ou todos igual a zero, né? Só que os que entram positivos, os que saem negativos. Praticamente que dá no mesmo, certo? É só para chamar a atenção para sempre dar uma revisadinha. Sempre que fez alguns passos, volta, dá uma olhadinha para ver se não confundiu alguma coisa. Mas, enfim, essa é a primeira lei de Kirchhoff.
E a segunda lei, antes de falar do detalhamento, né, que a gente vai ver na próxima aula, na próxima quinta, já nessa quinta, né, que já é um detalhamento maior sobre a lei de Kirchner. Vamos logo para a segunda lei, que é esse detalhamento aqui, depois eu falo sobre isso. Na segunda lei, para vocês já serem apresentados a ela, a gente, de certa forma, utilizou aqui, quando a gente estava falando de elementos em série, né, a gente utilizou aqui essa relação, quando a gente estava falando sobre as tensões, ou falando sobre fontes de tensão em série, ou a soma das tensões para encontrar uma tensão só. A gente acabou utilizando, mas aqui ela vai ser mais, vamos dar alguns outros exemplos, né? Mas basicamente, se eu tenho um caminho fechado, o caminho fechado vai receber o nome aqui de malha, certo? O que é uma malha no circuito elétrico? Ela é composta por ramos, esses elementos entre nós, né? Esse ramo tem uma resistência, R1, aqui é uma resistência R2, aqui 3 e aqui a fonte de tensão V4. Então aqui eu tenho 4 ramos que formaram uma malha, cada ramo conectado ao outro por um nó. Certo? Então são alguns conceitos. Então malha é um caminho fechado. O somatório das tensões numa malha, num sentido, que pode ser, nesse caso, horário ou anti-horário, vai definir o sentido. O importante é que o somatório das tensões aqui, nesse sentido atribuído, ele é igual a zero. Certo? Então, nunca vai ter uma tensão sobrando aqui dentro, nem faltando. Certo? Nunca vai ter um excesso de tensão, uma falta de tensão. O que tiver aqui dentro gerando vai estar as resistências com queda de tensão. O que tiver de elevando tensão, outro elemento vai estar com a mesma tensão, só que na queda, né? No sentido contrário. Certo? Então, a soma algébrica das forças eletromotrizes, né? Que são as elevações de tensão, em qualquer malha é igual à soma algébrica das quedas de tensão, ou os produtos R e R ou R vezes I, né? Contidos nessa malha. Então, aqui a gente poderia dizer, considerando aqui V4, essa malha ABCD, a gente teria aqui que a tensão V4 vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Se esses estiverem com essas polaridades aqui, ó. Mais menos, mais menos, mais menos. Se tiver nessa polaridade, aí eu vou ver o sentido horário, aí eu já gosto de fazer da seguinte forma, que o livro é o contrário também de mim, nessa daqui. O livro não gosta muito dos meus padrões. Tudo que eu utilizo, ele acaba utilizando um padrãozinho diferente, porque eu acho que confunde um pouquinho. No meu ponto de vista, queda de tensão, como o nome já indica, né, queda é para menos, né? Eu vou considerar sinais negativos. E elevações de tensão, eu vou considerar um sinal positivo para a tensão. O livro faz o contrário por algum motivo. Ele considera quedas de tensão positivas e elevações de tensão negativas. No final das contas, dá no mesmo, porque é só multiplicar por menos 1, porque vai ser igual a zero mesmo. Então, tanto faz. Você vai fazer algumas questões do livro, vão ler o livro e vão ver como é o padrão dele. Se quiser seguir, não tem problema nenhum, pode seguir. Mas eu vou desenhar esse circuito aqui no quadro para a gente discutir um pouquinho sobre ele, porque escrever aqui nesse com touchpad não está muito bom. Aqui é V1, V2, V3.
E aqui V4. Vamos lá para o quadro. Então, aqui no quadro, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, como é pequenininho, eu acho. Mas a gente tem aqui o V4, V1, V2 e V3. E aqui essas polaridades. Eu considerei essas polaridades por quê? Porque se eu estiver analisando no sentido horário, essas tensões, olha essa malha, né? Vamos ver no sentido horário. No sentido horário vai ser aqui nesse sentido, né? Começando pela fonte de tensão. Na fonte de tensão, no sentido horário, que é esse que eu estou fazendo aqui agora, essa minha corrente circulante aqui, né? Ela entra no menos e sai no mais da fonte, certo? Entra no menos e sai no mais, no sentido horário, essa corrente circulante. Entra no menos e sai no mais. Então, eu considero aqui que está havendo uma elevação de tensão, certo? Então, eu considero que seja positivo, mais V4. E nas resistências, se tem uma corrente no sentido horário, naturalmente eu vou considerar a queda de tensão sempre. É consequência da passagem de corrente a queda de tensão. Então, se tem uma corrente circulante aqui, vai haver uma queda de tensão, mais menos V1, mais menos. Ele sempre entra no mais, sai no menos. Entra numa tensão maior, sai numa tensão menor. Entra numa maior, sai numa menor. Entra numa maior, sai numa menor. Então, aqui é menos V1, menos V2, menos V3, igual a zero. Certo? Ou, em outras palavras, V4 igual a V1, mais V2, mais V3. Né? Se vocês olharem bem, é a mesma coisa que a gente estava trabalhando até agora. Quando eu dizia que eu tinha três resistências aqui em série e uma tensão só aqui, V. E a gente tinha aqui um V1, um V2 e um V3. Então, o V é a soma dos três. Então, essa configuração aqui é igual a essa daqui, não muda nada. Né? O V total aqui é V1 mais V2 mais V3. Né? Mesma coisa também daquela análise das fontes. Né? A gente tinha as fontes mais menos, e queria saber qual era a fonte total aqui. O V total, né? E aqui eu tinha 100 volts, 50 volts. Então, o V total vai ser a soma. E aqui não tem 50 e aqui 100. Então, se você fizer a análise no sentido horário, né? Quiser fechar aqui, deixa eu estar mais para frente um pouquinho. Então, é como se eu tivesse. Eu quero saber a tensão dessa fonte imaginária aqui, equivalente total, VT. É só você considerar aqui uma corrente. E aqui vai ter elevação, elevação, elevação e aqui queda. Então aqui elevação é positivo, mais 100. Elevação aqui mais 50. Aqui entra do mais para o menos é queda. VT igual a zero. VT é para o outro lado da igualdade igual a 150. Então a segunda lei de Kirchhoff a gente acaba utilizando muito corriqueiramente
às vezes sem nem perceber direito. Você já está utilizando a segunda lei. Né? Então, quando tiver elementos em série, se você estiver somando as tensões deles aqui, você já está, de certa forma, utilizando essa segunda lei de Kirchhoff. Que o somatório num caminho fechado, numa malha fechada, é igual a zero. Então, aqui eu já fiz só para descobrir aqui que essa tensão aqui, não nem de fonte aqui, é só para dizer mesmo, que eu coloquei para ficar mais didático. Os preços são os terminais A e B. Entre os terminais A e B eu tenho 150 volts. Né? Tem alguns exemplos bem interessantes, pessoal, lá do livro, para a gente fazer para a nossa próxima aula já. Vou abrir aqui o livro, uma versão que eu tenho aqui, acho que é o capítulo 3. Então, isso aqui, vamos fazer isso daqui. Uns exemplos resolvidos aqui. Tem esse circuitinho, quero saber quais são as correntes IS, IS aqui é de source, da fonte, I1 e I2. Eu pergunto, tem algum elemento em série, pessoal, aqui? Algum par de resistência está em série aqui nesse circuito? 4 está em série com alguém, 4 e 3 estão em série. 3 e 18 estão em série, 4 e 18 estão em série, 3 e 6 estão em série. Tem algum par de resistências em série? O 3 e o 6. Exatamente. Né? A corrente 2 que passa aqui, ela obrigatoriamente vai passar por 3, não tem por outro caminho. A corrente S que passa no de 4 entra nesse nó e se divide em 1 e 2. Então, 4 não está em série com ninguém aqui. Né? Então, aqui eu vou começar a simplificar um pouco meu circuito, para ir descobrindo aos pouquinhos as características, depois eu vou voltando às características originais. Então, vamos lá agora, simplificando um pouco o circuito, né? Deixa eu desenhar logo aqui. Eu tenho aqui um resistor, uma fonte de 120. Tem aqui 4 ohms, 3 ohms, 6 ohms, 18 ohms. Aqui o IS e 1 e 2. Pronto, a gente tem essa configuração aqui. Dá para o quadro. Então, com essa configuração que está apresentada, e agora vamos para as contas. E aí, para descobrir S1 e 2, como é que eu vou fazer?
para descobrir essas três correntes. Vou simplificar e depois vou voltar ao circuito original. Então, eu consigo encontrar versões desse mesmo circuito simplificado, fazendo o quê? Elementos sérios, elementos em paralelo. Então, a primeira simplificação possível é somar aqui o 3 com o 6, já que eles estão em série. Então, aqui seria um circuito equivalente a esse acima, seria esse daqui. R$ 120, 4 ohms, aqui agora 9 ohms, e aqui 18 ohms. E eu continuaria ainda com o IS aqui, com o I1 aqui, e com o I2 aqui. Mas tem como a gente encontrar ainda alguma corrente, fazer o cálculo direto de alguma corrente. Eu não conheço a tensão no resistor de 4 ohms. Só conheço a resistência dele. Não conheço tensão nem corrente no resistor de 18, não conheço tensão nem corrente no resistor de 9. Então, não tem muito o que fazer. Vamos simplificar mais? Bora. E aí, se eu simplificar um elemento e ele sumir, aí eu não tenho mais como encontrar aquela corrente ou aquela tensão que passava por ele mais. Então, vamos, por exemplo, eu simplifiquei o elemento de 3 ohms e o de 6. A corrente eu até encontro, que é a mesma do equivalente e 2 que passa no individualmente. Agora, a tensão em 3 e a tensão de 6, nesse resistor agora de 9, eu não consigo mais saber qual proporcional vai para 6 e para 3. Agora, dá para simplificar de novo esse circuito. Agora, eu vou simplificar de qual forma? Eu tenho algum elemento em série aqui ainda. Vocês estão conseguindo enxergar algum elemento em série? Não. E em paralelo, tem algum? 18 18 e e 9 estão em paralelo. Então, dá para simplificar 18 e 9. Fazer aqui 18 e 9 produtos sobre a soma. 18 vezes 9 sobre 18 mais 9. Vai dar quanto? Eu tenho certeza que vai dar abaixo de 9, né? Já disse para vocês. 18 vezes 9 dividido por 27, né? Dá 6. 6 ohms. Certo? Então, abaixo de 9. Confere de novo a continha, é um valor aceitável. Então, agora eu consigo simplificar de novo esse meu circuito. O que está aqui, ó, a montante, né, vamos dizer assim, da parte que eu estou mexendo, continua igual. Então, aqui continua. Quatro ohms. E aqui agora 6. Né? 4 ohms e 6 ohms. E aqui ainda continua o IS. Quando eu tenho dois elementos em paralelo, o que continua constante quando eu encontro o equivalente? Essa tensão, né? Essa tensão V aqui continua constante, continua existindo aqui. Mesma tensão V. Da mesma forma que quando eu tenho dois em série, o equivalente permanece a mesma corrente, né? O I2, que tinha aqui em 6 e 3, permaneceu no 9. Então, em paralelo, a tensão V que tinha entre 18 e 9 continua no equivalente, que é o de 6. E agora eu tenho um último circuito equivalente. Eu vou fazer aqui direto, mais menos, que é a soma aqui, né? Esse elemento que está em série. 4 e 6 estão em série, né? 4 e 6 em série, isso vai somar que dá 10. 120 volts. Então, 120 volts. Somando 4 mais 6, eu vou encontrar 10 ohms. E como eles estão em série, a corrente que passava no 4
é a mesma que passa no 6 e vai continuar sendo a mesma que vai passar pelo equivalente, o IS. Então, agora, dá para saber quem é IS. Por que dá para saber? Porque agora só tem o resistor de 10 e a fonte de 120. Então, eu tenho 120 volts aplicado em 10 ohms. Então, aqui eu já sei, já posso usar aquela minha formulazinha, V igual a R vezes I. E eu não tenho o I. Eu quero saber quem é o IS, que vai ser o V sobre R, que vai ser 120 sobre 10. E aqui eu sei que o IS vai ser 12 amperes. Bom, já encontrei parte da questão, né? 12 amperes. E com o valor de S, isso me ajuda em quê? IS. Aí eu vou voltando agora, pessoal. Ó. IS na 12 amperes. Se eu voltar aqui para um circuito menos simplificado, né? Agora esse S aqui é 12 amperes, camarada. Permanece S aqui, 12 amperes. O 12 amperes passa no 4 ohms, mas o 12 amperes passa no 6 ohms também. E se eu conheço a corrente e a resistência de 6 ohms, eu tenho como descobrir V. Então, V aqui vai ser igual a R vezes I, que vai dar 6 vezes 12. Certo? 6 vezes 12 aqui. E 6 vezes 12 dá 72. 72, né? 72 volts. Então, 6 vezes 12 dá 72 volts. Então, aqui eu já sei que tem 72 volts no equivalente de 6 ohms. Mas se o equivalente tem 72, em cada resistência aqui tem 72 também. Esse V aqui é 72. Então, no resistor de 18 e no resistor de 9 tem 72. Então, agora dá para encontrar I1 e I2. Por quê? Porque I1 eu conheço 18 ohms e conheço 72 volts. Então, tem como encontrar I1. A mesma coisa com I2. Eu conheço 9 ohms e conheço 72 volts. Então, I1 vai ser quem? V sobre I, 72 volts. V sobre R, sobre 12 ohms. I2, 72 volts sobre 9. Certo? 72 sobre 9 dá 8, né? E 72 sobre 18 vai dar 4. E 1 aqui é 4 e 2. E o I2 aqui é o mesmo que passava em 3 e 6 se fosse feita alguma pergunta. Mas aqui a questão era, descubra quem é I1 e 2 e IS. IS deu 12 amperes, I1 deu 8 e 2 deu 4. Vocês entenderam o procedimento, passo a passo. É como se a gente chegasse no mais simplificado possível, encontrasse uma grandeza. Aí fosse voltando agora, voltando e voltando para os mais do circuito original. É esse o procedimento, pessoal. É esse o passo a passo. Não tem segredo. Né? Então, é só vocês pegarem o procedimento, questões iguais não vão ter. Uma avaliação, uma lista de exercício. Mas o procedimento não vai mudar muito daí, não. Aqui o resultado, ó, simplificação série paralelo. Encontrou aqui 72 volts. Acho que a gente encontrou em algum lugar 72 volts. As correntes 4 e 8. Estava aqui o circuito, 3 mais 6, 9. 18 em paralelo com 9, 6. E 6 mais 4, 10. E nem fez aqui a soma, já encontrou aqui o 12 amperes e foi voltando. Em 12 amperes encontrou 72 volts. 72 volts encontrou 4 e 8. Né? Então é isso. É só você ir. Isso aqui foi para o série. E depois tem
o paralelo, né? Só ir simplificando, 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 depois voltando, voltando, voltando. Um outro exemplo aqui, dá para fazer também, mas aqui eu só vou montar, né, com vocês. Tem algum elemento em série ou paralelo aqui, pessoal? A primeira pergunta que eu faço, tem algum elemento em série ou em paralelo no circuito? Paralelo, tem algum? Tem. Se você olhar, não tem paralelo, nenhum. 30 não está em paralelo com ninguém, 7,2 não está em paralelo com ninguém, 6 não está em paralelo com ninguém, não tem ninguém em paralelo aqui. Já em série tem, né? Se você olhar aqui, 6 está em série com 10. Então já dá uma reduzida. Vou encontrar um equivalente, que por sua vez vai estar em paralelo com 68, 64. Vou fazer o equivalente paralelo. Que por sua vez vai estar em série esse equivalente com 7,2. Vou fazer o série com ele. E depois vai estar em paralelo com 30 ohms, faço o paralelo. Vou ficar com uma resistênciazinha só, passando uma corrente de 5 ohms, 5 amperes. Tenho como encontrar a tensão e ir abrindo aos poucos, retornando para o circuito original. Então é só como se a gente simplificasse, depois fosse voltando para o circuito original. E tem aqui as respostas, se quiserem depois fazer, tranquilo. Né? Na próxima aula a gente vai fazer umas questões, aqui são questões interessantes, tal, mas vamos lá para as questões finais mesmo. Aqui não vai precisar, para as partes a gente não precisa, vamos lá para aquelas questões. Pronto. Algumas dessas questões aqui a gente vai fazer na próxima aula, certo? Eu vou propor para vocês umas questõezinhas do livro. E na próxima aula a gente já vai discutindo aqui algumas dessas questões e a introdução do capítulo 4, que efetivamente fala sobre as leis de Kirchhoff, aqui no capítulo 4, cadê Kirchhoff, Kirchhoff, Kirchhoff? Ele não bota aqui, mas bota o método das correntes, o método dos nós, o método das malhas, enfim. Então, isso é sobre as leis de Kirchhoff. Aqui no capítulo 3, deixa eu ver se ele fala aqui. Também fala no meio do capítulo aqui. Colocou, não, aqui, ó, as leis de Kirchhoff. Então é isso. A gente vai fazer em nossa prova até o capítulo 4, certo? Da primeira unidade. A gente para no capítulo 4 para a primeira unidade, da segunda é do 9 ao 12. Então, a gente vai ver na segunda unidade. Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Deixa eu voltar para mim. Acho que estou devendo as aulas da semana passada, né? Fazer o upload. Vou fazer, tentar fazer até hoje, a de hoje também. E colocar umas questõezinhas, né? Fazer umas listinhas para vocês já irem exercitando, que agora já acumulou um bom conhecimento que dá para fazer. Beleza? Então fiquem de olho aí no AVA e até quinta. Tchau, tchau.